Sejam muito bem-vindos ao meu curso de Adobe Photoshop. Nesse curso você vai aprender Photoshop do zero até o nível profissional. Então a gente vai passar desde o começo de cada botãozinho que tem no Photoshop, ou seja, aprendendo ali a interface inteira dele, até coisas bem avançadas como montagens, manipulação, composições, uso de cores, retoques. Todas essas etapas você vai aprender nesse curso. Essa primeira aula aqui ela está disponível gratuitamente para você aqui no YouTube, assim como todos os outros conteúdos que eu costumo trazer para vocês, beleza? O restante desse curso vai estar disponível apenas na área de membros do canal, ou seja, se você ainda não é membro, basta você clicar aqui no Seja Membro e você vai ter acesso a várias coisas lá na área, beleza? Eu separei no momento em 3 níveis, tá? Um nível com aulas complementares, ou seja, são cursos mais específicos, coisas diferentes que não é todo mundo aí que tem interesse. Os cursos completos, onde você vai ter acesso a vários cursos. Eu estou começando por esse de Photoshop, mas a gente vai ter curso de InDesign, curso de Illustrator, curso de portfólio, de Premiere, de After Effects, ou seja, vários cursos estarão lá na área de membro. Eu vou adicionar cada um desses cursos aí uma vez por semana, tá? Inicialmente, o de Photoshop já está lá disponível completo, ou seja, essa aula mais todas as outras do curso de Photoshop. E tem um outro nível, que é o nível de mentoria, onde uma vez por mês eu vou fazer uma aula ao vivo sobre um tema específico, tá? Inicialmente será uma vez por mês, futuramente provavelmente essa frequência será maior, beleza? Então aí todo mês vocês vão ver lá qual que é a aula do mês através da thumb até chegar no momento da aula, beleza? Caso você precise de certificado, você também consegue desde que você seja membro do canal. Lá você vai ter acesso ao meu e-mail e você me enviando a lição final de cada curso, eu emito o certificado para você em até 7 dias, sem nenhum problema. Responda aí o teu e-mail com o seu certificado. Vai ter as instruções de como você fazer isso. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o certificado, beleza? Para que essa primeira aula seja de graça, a gente tem o patrocínio da Fábrica de Pôster, beleza? A Fábrica de Pôster é uma empresa de artigos de papelaria, onde eles vendem diversos produtos muito legais para quem quer organizar o seu dia, ter um caderno bonito, além de várias outras coisas, certo? Lá você vai encontrar planners, cadernos, pins, bottoms, blocos e várias coisas muito legais, principalmente para gente que é da área de criação. Então, cara, eles têm lá um tipo de bloco pontilhado, eles têm vários planners super legais. Eu já falei bastante deles aqui no canal e gostaria que vocês dessem uma passadinha lá para conhecer o trabalho deles no site, que também estará na descrição. Além disso, tem outra forma de você me ajudar, que é clicando nos links da descrição com produtos que eu indico. Então, toda vez que você compra algum produto que eu indico, ali pelo meu link, um pequeno percentual vem para mim e isso acaba me ajudando bastante, beleza? Então eu vou deixar ali alguns livros, computadores, coisas que com certeza vão ser do utilizo de vocês e que vai ajudar vocês na jornada criativa daqui para frente. Bom, pessoal, eu gostaria também de me apresentar para vocês, já que eu vou ensinar um curso para vocês, eu gostaria que vocês soubessem exatamente quem é que está falando aqui para vocês, tá? Então, eu sou o Daniel, eu vou deixar aqui embaixo o meu portfólio para vocês darem uma olhada em todos os trabalhos que eu já fiz, mas eu vou contar aqui rapidamente a minha passagem para vocês poderem ter um pouco mais de base e saber quem eu sou. Eu comecei trabalhando numa editora de revistas quando eu era adolescente ainda, fiquei lá por bastante tempo. Depois disso, eu resolvi mudar um pouco e entrei um pouco na área da publicidade. Então, eu trabalhei em algumas agências de publicidade, a maioria delas fora do Brasil, tá? E aí depois, quando eu retornei, bom, eu fui brand designer, fui head de design, certo, aqui no Brasil. Hoje eu sou diretor criativo na Fábrica de Pôster, então por isso até que eu falei da empresa aqui para vocês. Tudo que vocês veem lá foi feito por mim. Então isso também aqui dá uma boa base para vocês entenderem a linha de trabalhos que eu tenho e, obviamente, entender se o curso vale a pena para vocês. Outro ponto interessante que eu quero falar para vocês é de como esse curso vai funcionar. Então, essa primeira aula aqui no YouTube, você vai ver um conteúdo um pouquinho mais longo, separado por capítulos. Então, se por acaso você se perder aí em algum momento, quiser voltar, continuar, eu vou deixar tudo separadinho por capítulos para vocês. Assim fica muito fácil se você quiser parar, procurar algum arquivo, alguma coisa, e daí retomar o curso, tá?
Então, acho que esse é um ponto interessante. E depois eu vou fazer aulas um pouco menores para que você possa ir tomando conhecimento parte a parte do software, beleza? Então, vai ficar tudo bem explicadinho. Quando você entrar aí na área de membros, você vai ver todos os vídeos. E eu vou tentar manter também uma playlist para vocês aqui no YouTube, obviamente, para que você possa assistir tudo tranquilamente. E agora, os dois últimos recados antes da gente começar o curso. O primeiro, obviamente, para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Isso também é outra forma que me ajuda demais a continuar divulgando o meu trabalho e faz com que esse vídeo chegue cada vez a mais pessoas. E deixar um gostei aí, hypar o vídeo, enfim, todas as opções que o YouTube deixa para você me ajudar. Ou seja, comenta, curte, manda no grupo, faz tudo que você puder aí para divulgar esse vídeo, para levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, beleza? Além disso, quero falar para você que neste curso especificamente você só vai precisar, obviamente, do Photoshop instalado aí no seu computador e de mouse e teclado, tá? Eu estou utilizando aqui uma mesa digitalizadora, mas você não precisa e toda vez que eu for utilizar algum recurso dela, eu vou mostrar como fazer, tanto na mesa quanto no mouse, beleza? Bom, pessoal, já falei bastante, então agora sim, vamos para o curso. Pessoal, caso você não tenha ainda o Photoshop, basta você entrar aqui no site da Adobe. Aqui vão ter diversas informações, você cria aí o seu login, você vem aqui na parte de criatividade e design e aqui você tem todos os softwares. Você pode comprar tanto só o Photoshop quanto o Creative Cloud inteiro, que aí envolve vários produtos, tá? Da empresa. Fica a critério de vocês. De qualquer forma, vocês têm 7 dias grátis. Após baixar o aplicativo, você vai cair aqui nessa tela, né, na tela de início, em que você vai ter aqui vários softwares. No meu caso, eu tenho o Creative Cloud, então eu tenho vários. Você pode ver aqui que eu tenho alguns que eu preciso atualizar. Mas para você instalar, você vem aqui nos aplicativos. Aqui os meus já estão instalados, mas eu vou dar um exemplo de como você instala o seu sem nenhum problema, tá? Então, você vai descer. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse instalar o Lightroom, bastava clicar aqui no instalar e pronto, o software instalaria, beleza? Então, sem nenhum problema, seria bem fácil. Aí depois as atualizações, tá? Você pode fazer elas manuais, mas de tempo em tempo ele mesmo se atualiza. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês, aqui na aba da conta, certo? Você vem aqui em preferências, e aí aqui tem a questão do idioma, tá? Você está vendo que o meu Creative Cloud está em português, mas o meu software está em inglês. Isso é um problema? Não, não é um problema. Todas as opções em português estão exatamente no mesmo lugar das opções em inglês. Eu uso em inglês por uma questão que eu vou falar para vocês, mas se você quiser alterar, aqui você altera para a língua que você quiser. Lembrando que se você alterar e já tiver instalado o software, você vai ter que reinstalar para que ele atualize a língua, beleza? Bom, por que eu prefiro trabalhar com o software em inglês? Se você for trabalhar numa agência ou em algumas empresas, a maioria delas, por padrão, por ser um software antigo, já antigamente não era tão fácil traduzir quanto é hoje. Então ainda tem muita gente que está acostumada com os nomes dos efeitos, os nomes das coisas em inglês, tá? Então não tem muito problema, é muito fácil, eu vou sempre falar aqui em português ou inglês. Mas se você quiser já ir treinando, principalmente para ir pegando essa questão de nome das coisas, como identificar cada uma das coisas que de repente você pode escutar em alguma situação dessas, então eu te aconselho a já começar em inglês. Você vai fazer 5 minutos a mais de esforço que vai te ajudar lá na frente. Beleza? Então é isso, vamos continuar. Bom, pessoal, então aqui quando você abrir o Photoshop, exatamente essa é a tela que você vai ver, beleza? Quando você abrir aqui, você vai ver tudo isso daqui. A única coisa que você não vai ver vai ser essa área aqui de baixo, porque aqui são os meus arquivos recentes, os últimos arquivos que eu abri no meu software, beleza? Mas para você, você já consegue explorar bastante coisa. Eu vou passar aqui rapidamente sobre tudo, tá? Então, novo arquivo ou abrir um arquivo, ou seja, a gente tem essas duas opções, a gente vai falar sobre elas já já. Temos aqui a Home, que é exatamente isso daqui que você está vendo. Temos a opção de aprender, ou seja, o próprio Photoshop já te dá aqui diversas coisas que você pode aprender utilizando
o próprio recurso de aprender do software, beleza? Aqui temos os nossos arquivos, arquivos que são compartilhados com a gente, fotos do Lightroom e arquivos deletados. Ou seja, a gente não vai mexer nisso daqui agora porque a gente não tem a necessidade de fazer isso agora. Assim, mais para frente você vai entender sobre todas as funções. O que a gente vai fazer? Aqui em cima a gente tem a barra, né, de arquivo, ou seja, das coisas, de todas as opções aqui do Photoshop. E agora a gente vai só criar um arquivo novo para você entender outras ferramentas do Photoshop. Quando a gente clica em novo arquivo, a gente tem aqui essa tela em que ele também já traz algumas opções para nós. No meu caso, a gente tem a tela de arquivos recentes, porque eu uso bastante o Photoshop, então ele já me deixa aqui as coisas, os formatos que eu usei por último. Os arquivos salvos, que no caso aqui não tem nada, e aqui ele já me dá algumas opções, ou seja, se a gente vai abrir um arquivo de foto, então ele já está me dando aqui algumas opções, padrões para fotografia, arquivos impressos, então ó, tamanho A4, um tamanho A5, que seria aí o tamanho mais ou menos padrão de uma folha sulfite, né, o A4. Se você quer trabalhar com arte e ilustração, então ele já te traz grids diferentes. Se você quer criar um arquivo de web, um arquivo mobile, ou seja, se você quer criar alguma coisa já para um formato de celular padrão, ele já te cria aqui essas opções. E ele também tem aqui pequenas opções para você trabalhar com vídeo, ou seja, até um vídeo você consegue editar dentro do Photoshop, beleza? Eu vou criar aqui um arquivo print sem nenhum problema para ser mais fácil. Antes disso, a gente vai só passar nessa janela aqui, porque você pode adicionar outras coisas. Então, vou colocar aqui o nome do nosso arquivo, então, aula 1. Aqui, o tamanho do nosso arquivo. Aqui, no caso, ele vem, por padrão, ou em polegadas, ou em pixels, vai depender do que você for criar o arquivo. Vamos criar aqui um arquivo com centímetros, então vou colocar aqui 21 por 30, que é mais ou menos aí o tamanho de uma folha sulfite, tá legal? Aqui a gente está falando de resolução do arquivo, ou seja, se você for trabalhar para um arquivo web, você vai trabalhar aí entre 72 e 150 dpi, mais ou menos esse aí é o padrão. Também é algo um pouco mais complexo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como funciona. E aqui sempre vai estar utilizando pixels por polegadas, tá? 300 dpi é uma resolução padrão para arquivos impressos, ou seja, se você fosse fazer uma revista ou uma foto para um livro, você teria que utilizar este padrão aqui de 300 dpi. Aqui para nós é indiferente, que a gente só quer criar um arquivo novo, então vou deixar como estava. O modo de cor, a gente tem aqui algumas opções, tá? Então a gente tem, por exemplo, grayscale, né, tons de cinza, se você quiser fazer aí uma foto preto e branco. A gente tem a escala RGB, caso você vá trabalhar com arquivos para tela, seja para celulares, seja para monitor, seja para qualquer coisa. Arquivos CMYK, né, que é a escala de cor para um arquivo impresso. Temos aqui também a opção Bitmap e a opção LabColor, que são duas que a gente também não vai falar agora, porque provavelmente você vai estar utilizando uma dessas três. Aqui a gente está falando de coisas já um pouco mais complexas. Com relação aos bits, você pode deixar 8 mesmo. A gente está falando de uma foto, então a gente não precisa ter tanto padrão, tanta coisa, tanta qualidade. Aqui, nessa outra opção, o conteúdo do plano de fundo. O que vai ser? Como que a gente quer ele? A gente quer ele branco? A gente quer ele preto? A gente quer escolher alguma cor? A gente quer ele transparente ou a gente quer customizar com alguma outra coisa? Inicialmente, eu vou colocar ele como branco, só para a gente criar um arquivo. Aqui, perfil de cor e o aspecto, a gente também não precisa mexer nisso agora, porque também são coisas muito mais complexas que não tem necessidade da gente passar sobre isso agora. Então, vou criar aqui o meu arquivo e agora, como vocês podem ver, temos uma imagem, né, uma foto criada no nosso arquivo. Bom, pessoal, continuando, a gente vai agora conhecer a nossa área de trabalho do Photoshop, tá? Então, como você pode ver, inicialmente ele pode assustar um pouco e
De repente, o meu pode estar diferente do seu. Então, para a gente já deixar o meu Photoshop aqui na minha casa e o seu na sua casa igual, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir nessa opção aqui, o Window, ou seja, janela, o Workspace, que é a área de trabalho, e a gente vai colocar aqui, ó, Reset Essentials, tá? Então, o seu Photoshop, se você acabou de instalar, ele provavelmente está dessa forma. O que é esse Essentials? É uma área de trabalho básica que o Photoshop coloca aqui para nós. Eu, inicialmente, gosto de trabalhar em outra, mas como você pode ver, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem Core Tools, a gente tem a Motion, a gente tem a Painting, a gente tem a de fotografia, e a gente tem a de gráfico e web, beleza? Então, você pode tanto criar uma nova, você vem aqui em New Workspace, depois que você se adaptar e você, quero esses elementos na minha área de trabalho, você coloca lá, ou você pode deletar, ou seja, você pode fazer várias coisas, tá? E o que a gente está olhando aqui, né, ou seja, nessas janelas aqui laterais, ou mesmo aqui em cima, são as opções que estão clicadas aqui na área de janela. Então a gente tem aqui a opção Color, né, que cor, que ela está aqui. A gente tem aqui, ó, swatches, que são cores já pré-prontas. A gente tem o gradiente, ou seja, são algumas opções que ele deixa aqui para nós. O que é importante a gente analisar aqui? Primeiro, que você pode clicar nessa setinha aqui em cima e abrir ou diminuir essas janelas. Então, ó, se você quiser diminuir tudo, você pode diminuir, fechar, aumentar o tamanho, clicar em cada uma delas. Ó, tá vendo? Agora ela apareceu de forma diferente. Se você deixar clicado, ele vai abrir as janelas assim. Outra coisa que de repente pode acontecer é você pegar uma aqui e sem querer arrastar ela para fora, ou seja, você pode utilizar as janelas da forma que você quiser, dando um clique nelas. Então, se você por acaso perder, basta você pegar a janela e arrastar ela para cá. E aí, se você, quero trazer de volta para cá, você só arrasta para a posição em que ela estava, certo? Então, isso daqui é importante porque a gente vai passear muito por diversas janelas aqui nessa área. E se você de repente quiser, essa daqui eu não uso, aquela eu uso um pouco mais, essa daqui eu quero testar, você vai adicionando as janelas e vai colocando aqui. E aqui do lado esquerdo a gente tem as nossas ferramentas, tá? Então, como você pode ver, a gente pode clicar aqui e deixar elas em uma linha só, ou clicar e deixar de um jeito antigo, bem antigo inclusive, que é utilizar ela em duas linhas. A mesma coisa, a janela daqui ela pode sair ou voltar para cá, tá? Então é só clicar e arrastar, por acaso, caso você perca. E uma outra coisa que às vezes acontece muito com quem está mexendo no Photoshop é apertar a tecla Tab sem querer, que faz com que a gente entre num outro modo de visualização do Photoshop em que somem todas as ferramentas. Bom, falando um pouco mais sobre ferramentas, que eu acho que é importante a gente passar antes de entrar em detalhes um pouco mais elaborados, é que se você reparar ao lado de cada ferramenta, a gente tem uma setinha, tá? Isso significa que se você clicar e segurar, você vai abrir uma outra ferramenta dentro desta mesma ferramenta. Então, como você pode ver, aqui na área de seleção a gente tem várias opções, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, enfim, todas essas daqui elas dão para nós diversas possibilidades dentro da mesma ferramenta. Então, esse daqui é um ponto bem importante para a gente passar. Eu vou passar rapidamente sobre algumas coisas que podem ser úteis para você, tá? A primeira coisa é aqui em cima, ao clicar nessa ferramenta, é essa opção Auto Select, né? Ou seja, selecionar automaticamente. Eu gosto de deixar ela desligada, tá? Eu vou explicar isso para vocês um pouco mais para frente, na hora que a gente tiver aqui as nossas camadas, mas você pode deixar ela selecionada e ela vai selecionar a camada aqui, layer significa camada, então ela vai selecionar a camada que você clicar. Eu não gosto porque eu estou muito acostumado a utilizar esta opção aqui, ó, layers, que são as camadas, tá? E que elas vão se empilhar por aqui, a gente já vai ver isso, mas só para deixar o nosso Photoshop igual. Quer deixar essa daqui
não selecionada. E outra coisa também, eu não deixo selecionada essa opção de Transform Controls, tá? Que é a opção de transformar o objeto ou a coisa que a gente tiver aqui dentro, beleza? Então, eu vou passar mais sobre cada uma dessas ferramentas ao longo do curso, conforme a gente for precisando utilizar cada uma delas, mas neste momento isso daqui é uma opção bem interessante. Uma outra coisa é aqui que a gente tem o arquivo que a gente criou. Então, a gente criou o arquivo aula 1. Eu vou só vir aqui, então, para adicionar um outro arquivo para você poder entender o que significa essa barra aqui, tá? Que é você vir aqui no arquivo File, abrir, ou seja, arquivo abrir, para você abrir algum arquivo. Vou abrir uma foto qualquer, vou abrir aqui a foto inicial do curso, tá? Que ela tá como um JPEG, mas como você pode ver, a gente tem o arquivo que a gente criou e uma foto que a gente abriu aqui dentro. Então, são dois elementos, tá? E um tá ao lado do outro. Se por acaso você estiver trabalhando com muitos arquivos, ou você arrastar, ou resolver abrir muitas fotos ao mesmo tempo, elas estarão todas aqui nessa linha. Beleza? Deixa eu só fechar essa foto aqui. E agora eu quero falar de uma outra coisa, que é esta barra aqui lateral, que é a nossa régua, tá bom? Então, aqui, como você pode ver, ela deve estar em milímetros. Se você clicar com o botão direito, vai abrir esta janela aqui de preferência, que são as unidades. Então, por exemplo, qual que é a unidade que está a minha régua? Então, se você quiser colocar ela em centímetro, olha lá, mudou para centímetros, ela estava em pixels, tá vendo? Então, em milímetros. Ou seja, isso daqui você pode ajustar a sua régua por aqui. E aqui também tem a opção da unidade de medida dos tipos, que é da tipografia, da fonte que a gente for utilizar. Essa daqui é por padrão, essa daqui mesmo, tá? E aqui a gente não precisa mexer em nada, só queria mostrar para vocês como ajustar a régua. Caso você não esteja vendo a régua, a gente tem sempre a opção de vir aqui na janela View, e opção régua, então você pode ativar ou desativar, tá? A sua régua. E você pode também utilizar aí o Ctrl R ou o Command R, caso você esteja utilizando o Mac ou o PC, vai depender aí do computador que você tiver. E já aproveitando que a gente está falando de área de trabalho, tudo que você quiser visualizar vai estar na janela View, ou seja, na janela Ver, né? As coisas que você quer ver no seu Photoshop você consegue ajustar por aqui. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai navegar pela imagem, tá? Como aqui eu ainda não fechei o nosso arquivo que a gente abriu, certo? Eu vou deixar ele aqui porque a gente ainda vai utilizar ele, mas eu abri aqui uma nova imagem, certo? Então, File, Open, escolhi aqui a imagem, no meu caso eu peguei essa imagem, eu vou deixar sempre os arquivos disponibilizados para vocês, tá legal? E abri a imagem. O que eu quero mostrar para vocês? No começo é tudo muito difícil, então a gente vai do básico, que é entender como que a gente pode aumentar, diminuir e entender um pouco mais esta foto, certo? A gente tem aqui duas opções. A primeira opção é a opção da lupa, em que se você clicar, você vai dar zoom, certo? Se você segurar o botão Alt, você vai tirar o zoom dessa foto. Então, ó, estou clicando e a foto está ficando menor. Ao soltar, eu posso aumentar aqui com o zoom. Cada clique desse é só um clique no mouse que você vai fazer. Ou você pode clicar e arrastar e você vai aumentar ou diminuir a sua imagem com aquele ponto central que você clicou. Então, ó, se eu clicar aqui do lado dessa bola amarela, ele vai me dar o zoom exatamente ali e para um lado e para o outro, tá? Então, basicamente, temos essas duas opções. Pode ver aqui, ó, a gente aumenta ou diminui a foto. Outra opção que a gente tem para se movimentar pela imagem é esta mãozinha aqui, que tá logo acima da lupa, ou seja, ao clicar e segurar, a gente vem aqui na opção de Hand Tool e a gente pode movimentar ao clicar, né? Clique e segura e a gente pode andar pela nossa imagem, correto?
E aqui dentro da mãozinha, como eu ensinei para vocês, você clica e segura aqui na mãozinha, tem a opção de girar. Então você clica e aí você pode girar a sua imagem. E aqui a gente tem o ângulo, tá? Então se de repente você quiser colocar um ângulo específico, sei lá, quero girar a minha imagem a 45 graus, você gira a sua imagem a 45 graus. Beleza? Para você ajustar essa foto ao tamanho da tela de novo, você aperta Ctrl 0 ou Command 0. E aqui a gente tem algumas opções de visualizações, como eu falei para vocês, ó. Ctrl 0 a gente ajusta a página, né? Aqui dentro no menu View. Ctrl mais ou Command mais, você pode dar zoom. O menos você retira o zoom. E aqui o Command 1 ou Ctrl 1, você pode deixar a sua foto em 100% do tamanho. 100% do tamanho significa que você está visualizando aqui os pixels exatamente do tamanho da foto. Isso é uma informação, de novo, um pouco mais complexa, mas fica aqui como curiosidade para vocês saberem, beleza? Então, acho que aqui você já entendeu como se movimentar. E outra coisa que é muito útil é utilizar a barra de espaço. Ao clicar e segurar a barra de espaço, você vai notar que o meu ícone muda automaticamente para aquela mãozinha que estava aqui, a Hand Tool, certo? Você pode ver aqui que tem um atalho, mas se você apertar a barra de espaço do seu teclado, você vai poder movimentar tranquilamente a sua imagem dentro da tela, clicando, obviamente, aí com o mouse ou com a caneta, certo? Bom, pessoal, uma outra coisa que é muito útil aqui no Photoshop, depois que você trabalhar nos seus arquivos, é você aprender a salvar o seu arquivo, tá? Isso não tem muito segredo, né? Eu acho que todo mundo que já mexeu aí em qualquer software vai saber fazer, mas de qualquer forma, a gente tem aqui a opção File, né? Arquivo, e a opção Save As, certo? Se a gente clicar nessa opção aqui, a gente vai abrir diversas opções que a gente vai ter para poder salvar, como por exemplo, escolher o nome da foto, escolher o formato aqui embaixo, tá? Da foto que você quer salvar. Como você pode ver, a gente tem vários tipos de arquivo aqui no Photoshop. Neste caso, estamos utilizando o JPEG, mas você vai provavelmente utilizar ou o arquivo .jpeg ou o arquivo do próprio Photoshop, porque quando a gente começar a trabalhar em projetos um pouco mais elaborados, ele vai guardar todas as informações necessárias para a gente continuar trabalhando, caso você precise reabrir este arquivo. Beleza? Então, basicamente é isso daqui. Outra coisa, aqui no caso, eu só abri a imagem e movimentei ela. Eu não fiz nenhum tipo de movimento nela. Mas, claro, se eu pegar aqui qualquer coisa e, por exemplo, pintar aqui por cima, ou seja, só peguei aqui um pincel e fiz qualquer coisa só para mostrar para vocês que, ao vir aqui na opção File de novo, ou na opção Arquivo em português, a opção Save vai estar habilitada, ou seja, você pode salvar exatamente no mesmo lugar que a foto já estava. Caso você queira criar um novo arquivo ou salvar essa imagem em outro lugar, você usa a opção anterior para escolher pastas. Caso você queira simplesmente salvar sobre o seu arquivo anterior, ou seja, e perder o seu arquivo original, o que eu nunca recomendo que você faça, você vem aqui na opção de salvar, beleza? Temos aqui também essa opção de salvar uma cópia, o que automaticamente vai fazer com que a gente salve um outro tipo de arquivo. Vou colocar aqui um arquivo qualquer, então, teste cópia, certo? Mudei aqui o nome do arquivo. De novo, temos diversos formatos, tá? E a mesma coisa, salvou, o arquivo salvou, beleza? Outras formas de salvar o seu arquivo. Temos a opção, quando a gente clica naquela opção, ele me abriu aqui uma janela de salvar as opções do Photoshop, ou de salvar as opções do JPEG. Então aqui a gente pode deixar o arquivo em tamanho máximo ou em tamanho mínimo, isso de qualidade de arquivo, tá? Então, hoje em dia, os JPEGs, por maior que seja essa foto, você pode ver que ela é uma foto bem grande, peguei ela de banco de imagens, então ela provavelmente tem aí um tamanho pesado de foto, não é um arquivo assim tão impossível, a não ser que você vai utilizar ele online, e aí você pode só dar OK e pronto, a sua foto está salva, beleza? Outras opções que a gente tem é de exportar arquivos. Então a gente tem aqui diversas opções, tá? De exportar
o arquivo. Então, a gente pode exportar rapidamente como um PNG. Ele vai exatamente salvar a foto, mas como um PNG. Vai me dar aqui uma pasta. E a gente pode salvar esse arquivo, tá? Vou salvar ele aqui só para a gente ver. Então, beleza, já está salvo. Temos aqui uma outra opção, que é a de exportar esse arquivo com diversas outras opções, inclusive aqui como PNG, JPEG ou GIF, ou seja, a mesma coisa. A diferença aqui é que a gente pode ajustar a resolução, a escala e tal, outros elementos, mas você pode ver que é exatamente a mesma coisa, tá? Então a gente vai. Aqui temos outras opções, escala de cor, se é para converter. Normalmente ele vai sempre converter, tá? Quando for um PNG, porque ele entende que é um arquivo que vai ser utilizado digitalmente. Mesma coisa, exportou, escolheu uma pasta, salvou, como já tinha aquele arquivo, a gente vai só substituir e tá tudo certo, beleza? E aqui, de novo, temos mais algumas opções que a gente pode falar um pouco mais para frente. Bom, pessoal, estou aqui do outro lado da tela, como você pode ver, para mostrar para vocês a aba aqui de camadas. Inicialmente, você pode ter visto que a minha foto, né, a minha imagem estava aqui, mas aqui a gente tem aqui a aba de camadas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa aba de camadas aqui. Eu vou até tirar ela daqui para ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? Então, o que que acontece? Naquela nossa primeira imagem que nós criamos, que era simplesmente aqui um quadro branco, a gente pode adicionar imagens para dentro dela de duas formas diferentes, tá? A primeira delas eu vou fazer aqui com essa rosa, tá? Então, é uma pasta no meu computador, tá aqui por cima do meu Photoshop. Eu vou só arrastar a foto para dentro da minha imagem e aí o Photoshop já me traz a imagem com essa aba aqui do lado. Essas setinhas a gente pode aumentar ou diminuir aí o tamanho da nossa imagem. No caso, eu vou deixar ela aqui o tamanho padrão, tá? E uma outra forma que a gente pode trazer essa imagem aqui para dentro é vindo aqui na pasta em que ela está. No caso aqui a gente tem um beija-flor agora e abrir. Ao abrir, a gente vai ver que o nosso beija-flor veio para uma outra imagem, certo? Então a nossa aula está aqui. Eu vou fechar este arquivo aqui que a gente não vai utilizar ele agora. E aí aqui a gente pode simplesmente selecionar a camada que está aqui e arrastar ela para outra imagem e pronto. Ele vai me dar aqui uma opção falando que tem ali um problema de cor, enfim, de qualquer adaptação, mas a gente consegue trazer a nossa imagem para cá. Primeira coisa para falar da ferramenta. Você pode ver que eu estou com esta ferramentinha aqui selecionada. Essa ferramentinha aqui do canto, certo? Ela me dá a opção de movimentar o objeto que está selecionado, ou seja, em qualquer lugar da tela, como você pode ver aqui, ó, eu estou com esta layer, ou seja, com esta camada selecionada, e aí a gente pode movimentar o beija-flor aqui. Vocês vão lembrar que no começo eu falei sobre a opção Auto Select. Essa opção Auto Select faz o quê? Se ela tiver Auto Select camadas, né, layer, a gente pode simplesmente, ao clicar aqui na rosa, movimentar a rosa. Ao clicar no beija-flor, movimentar o beija-flor e assim sucessivamente se a gente tivesse outras camadas. Por que que eu deixo esta ferramenta desligada, tá? Por quê? Porque quando você estiver trabalhando com muitas camadas, de repente fazendo uma sombra muito mais complexa, coisa que a gente vai chegar lá com esse curso, mas quando isso acontecer, você vai ver que vai ficar muito complexo você saber qual camada que você está clicando. Então, por isso, eu já acostumei a utilizar dessa forma aqui, beleza? Outra coisa importante sobre a nomenclatura dos nossos arquivos. Como você pode ver, essa foto tem esse nome estranho aqui, 37298, que é a foto que eu encontrei e ela veio com esse nome. Dentro do arquivo, quando eu arrastei da minha pasta para dentro, ela vem com o nome exatamente da foto, tá? Então, se você tiver os seus arquivos organizados na sua pasta, eles vão vir para cá com o nome correto. Quando eu arrastei o beija-flor, ele tem um outro nome também. Ele também tem um nome cheio de números, mas da forma que eu abri, ele veio como layer 1
e aqui ele está como layer 1, correto? Então, vamos renomear agora essas camadas. Então, vou dar um clique, 2 cliques aqui em cima do nome e a gente pode alterar o nome das nossas camadas. Eu aconselho que você crie o hábito de renomear as suas camadas, tá? Isso vai te facilitar depois em trabalhos mais complexos. Enfim, vou deixar aqui o meu beija-flor selecionado, como vocês podem ver, e vou mostrar para vocês o utilizo agora de outras ferramentas aqui laterais. A primeira delas é a ferramenta de seleção, ou seja, a gente pode selecionar uma área do nosso beija-flor, tá? Eu vou selecionar ele até aqui embaixo para mostrar para vocês que pode ser complexo, mas ao mesmo tempo não é tão complexo. Então, selecionei aqui, ou seja, só cliquei na ferramenta retangular, selecionei um quadrado que eu queria e agora eu vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Você pode ver que ele me criou uma nova camada somente com a área selecionada e você pode ver que ele selecionou, ele copiou somente a camada que estava selecionada, tá? Então, por mais que a gente tenha passado a seleção por cima da rosa, ele não copiou nada da rosa porque o que a gente tinha selecionado era o beija-flor. Então, isso é importante na hora que você estiver trabalhando com seus arquivos, você prestar atenção qual camada você tem selecionado, correto? Então aqui, como você pode ver, o pedacinho da asa agora está por cima de tudo. Vamos supor que a gente quisesse passar esse pedaço de asa para debaixo do beija-flor. Basta a gente vir aqui na nossa camada e clicar e segurar ela para baixo do beija-flor. Agora sim, a gente tem ela entre a rosa e o beija-flor. Correto? A mesma coisa aqui para baixo. Poderia jogar ela atrás da rosa por algum motivo específico, tá? Então, a posição das camadas aqui é exatamente a posição das coisas que você vê na tela, correto? Então, se a asa está lá em cima, a gente vê ela por cima de tudo. Se a asa está lá embaixo, a gente vê ela embaixo de tudo. Vocês vão notar que eu não consigo passar para trás do background, porque é o plano de fundo e porque essa camada está bloqueada no momento. A gente vai manter ela bloqueada, que a gente não precisa movimentar ela agora, correto? Então, feito isso, já mostrei para vocês como funciona a ferramenta de seleção e como funciona a ordem das camadas neste momento, correto? Então, vamos pensar agora na próxima lição. Bom, pessoal, após mostrar para vocês como funciona aqui a ferramenta de seleção, obviamente aqui a gente tem uma outra ferramenta de seleção, tá? A ferramenta do círculo, então ela funciona muito parecida com a ferramenta do retângulo, né? Se você clicar e arrastar, ela vai movimentar e sempre que você clicar na tecla Shift, a gente terá ela proporcional, tá? Isso seja aqui para o círculo ou para o quadrado, retângulo aqui no caso, né? Então, se a gente abrir e clicar com o Shift, nós teremos aqui um quadrado perfeito, beleza? Na nossa seleção. Temos outras duas ferramentas de seleção. Essas daqui elas servem somente para a gente pegar apenas uma linha de pixel, tá? Então, eu não vou falar sobre elas porque realmente a gente não vai utilizá-las agora. E aqui embaixo nós temos outras duas ferramentas de seleção. Ou outras duas não, outras 4 ferramentas de seleção. Tá legal? Eu vou antes mostrar para vocês como a gente deleta algumas camadas, tá? Então eu vou deletar aqui a nossa asa, né? O pedacinho de asa que a gente trouxe para dentro da imagem. E antes disso, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Eu vou arrastar a rosa para aqui o lado, certo? Vou diminuir o tamanho dela. Para diminuir o tamanho dela, a gente vai clicar no Ctrl T. Esta opção do Ctrl T, ela também pode ser acionada aqui, deixando as opções de transformação ligadas, que eu também disse que prefiro desligados por conta disso. Senão, toda vez que a gente clicar em alguma camada, ela vai me dar essa opção de transformar aqui automaticamente. Eu não gosto muito de utilizar ela assim, beleza? Então, por conta disso, eu vou deixar ela desligada e vou mostrar para vocês que utilizando o Ctrl T é um pouquinho melhor. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da rosa, tá? E vou diminuir também aqui o tamanho do beija-flor, correto? Vou aproveitar para girar
ele. Você pode ver que ao clicar aqui no Ctrl T e diminuir ele, a gente tem aqui a opção de transformar ele. A gente pode colocar ele aqui mais próximo da rosa para parecer aí que ele está bicando a rosa, correto? E aqui, se você ver, ó, quando a gente passar o mouse perto desses quadradinhos, se a gente estiver em cima, a gente pode aumentar ou diminuir. Se a gente estiver aqui, a mesma coisa, aumentar ou diminuir. Caso você queira aumentar ou diminuir sem estar em proporção, você vai segurar o Shift. Então, aí no caso, você pode fazer uma proporção estranha para ele, né? Ou seja, mudar. Também não recomendo que você deixe nada muito fora de proporção, porque é muito fácil de perceber. E se você estiver do lado de fora do quadradinho, aqui, ó, você vai reparar que a nossa setinha muda e faz com que a gente possa rotacionar um pouco o nosso objeto, colocando ele aqui próximo da flor. E assim a gente tem aí o beija-flor bicando a flor, beleza? Voltando aqui para nossas ferramentas de seleções, como eu mostrei para vocês, a gente tem algumas outras opções, tá? A gente tem a ferramenta de laço, que é essa daqui, em que a gente pode simplesmente clicar e vir fazendo um desenho à mão livre. Então, por exemplo, você pode ver aqui, ó, está selecionado o beija-flor, Ctrl C, Ctrl V, selecionamos o beija-flor, tá? Eu vou lembrar a vocês um único detalhe de que a minha foto aqui, nenhuma dessas duas imagens tem fundo, tá? Então vocês estão com ela aí no computador de vocês, e por isso que quando a gente faz aqui uma seleção passando por fora, né, por exemplo, da asa, só para mostrar aqui para vocês rapidamente, a gente não tem fundo na imagem, tá? Se aqui tivesse um fundo essa imagem, a gente teria selecionado o fundo junto. A gente vai ver, a gente vai ter a oportunidade de ver isso em outras imagens, mas só para mostrar, ou melhor, vamos fazer isso agora. Deixa eu abrir novamente essa daqui e vamos trabalhar com a seleção nessa imagem aqui. Então, ó, ferramenta de laço. O que a gente tem de opção? Se a gente vir aqui na mão livre, a gente seleciona um pedaço, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai ter um pedaço de imagem. Você pode ver que a gente selecionou o fundo, ele veio aqui com o fundo, beleza? Então, para deletar a camada que criou adicional, a gente deleta. Temos aqui a ferramenta polígono. Essa ferramenta, ela funciona muito parecida com a ferramenta de laço, mas a gente vai fazendo pontos, tá? Então, conforme a gente vai fazendo o ponto no desenho, na hora que a gente fechar a seleção, caso você não feche, ó, você pode ver que ao chegar bem pertinho da seleção vai aparecer uma bolinha do lado, que significa que a gente vai fechar a seleção. E aí temos esse objeto selecionado. Então, vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V para mostrar para vocês como ficou essa seleção. E vou refazer aqui rapidamente para mostrar um outro detalhe dessa ferramenta que pode ser útil, que é, vou fazer aqui a seleção, correto? Fazendo cliques aqui no mouse. Ao chegar no fim, se você não quiser mais, se você quer que preencha automaticamente, você dá 2 cliques e ela automaticamente vai fechar a sua seleção, não precisando chegar ali exatamente no momento exato. Uma outra coisa importante, que toda vez que a gente seleciona um objeto, você pode ver que com a ferramenta, qualquer uma das ferramentas de seleção selecionadas, se a gente entrar dentro da seleção, vai aparecer uma setinha que você pode movimentar essa seleção. E se você clicar fora da seleção, ele vai começar uma nova seleção. Beleza? Então, isso é importante também como informação. E além disso, uma outra informação muito importante é que Ctrl D ou Command D, ou vindo aqui em Select, de Select, a gente vai cancelar a nossa seleção, beleza? Imagina que você fez aqui uma seleção, tal, e você fala, putz, selecionei errado, vou ter que recomeçar. Você vem aqui no Select, de Select e desselecionar, né? E aí você pode, obviamente, continuar sem nenhum problema, correto? Além disso, temos uma outra opção que eu acho bem legal, que é a opção do Magnetic, que eu vou confessar a vocês que essas ferramentas de seleções, cada vez mais a gente tem usado menos por conta das inteligências artificiais, mas eu gosto de mostrar tudo sempre bem do começo, porque em algum momento você vai precisar e vai ser útil, tá? Então, como que funciona essa ferramenta? Vou chegar aqui bem perto. Você está vendo que a gente tem aqui uma cor muito bem definida, né? A azul e as outras. Eu vou clicar aqui próximo e vou só andando com o meu mouse próximo aonde eu quero selecionar. E ele está fazendo pontos automáticos, tá vendo?
Então ele está gerando ali milhões de pontos automaticamente para mim, sem eu ter que ficar clicando todos esses pontinhos para fazer essa seleção. Ele está indo meio que na diferença de cor ali, beleza? E basicamente é isso. Então ele vai criar essa seleção aqui desse jeito assim. Você pode ver que se eu for muito grosseirão, ela vai se perder. Mas de repente, se você está fazendo uma seleção em coisas pequenas, né, uma área ali bem pequenininha, ela pode ser muito útil essa ferramenta, beleza? Outras ferramentas de seleção, você pode ver que a gente está vindo para o terceiro objeto da ferramenta aqui, né, da nossa barra de ferramentas, que são todos ferramentas de seleção. Aqui temos uma opção de selecionar um objeto especificamente. Então, ó, ao passar o mouse, ele já está me gerando aqui alguns objetos que ele acredita que sejam objetos, né? Você pode ver que a seleção não é muito perfeita. Então, vão ter casos que vão ser bom, vão ter casos que não. Temos aqui uma opção de Quick Selection, ou seja, essa opção ela é legal porque a gente pode simplesmente clicar e arrastar e ela vai indo pela cor. Então, ó, eu só dei um clique no azul, arrastei, você pode ver que ele selecionou uma parte muito boa, mas aqui onde tem essa transparência ele já não conseguiu selecionar perfeito, tá? Então a gente teria aí que fazer alguns ajustes manuais. E lembrando sempre para você aqui, que aqui em cima a gente tem o mais, né? Ou seja, se a gente quiser, não, eu quero adicionar esse amarelo aqui também. Então ele vem, ou o menos, que a gente pode diminuir aí a seleção, tá? Isso daqui serve para todas as ferramentas, tá? Qualquer uma das ferramentas a gente pode utilizar elas tanto em conjunto quanto assim, tipo, você fala, nossa, eu quero pegar aqui minha ferramenta de polígono e quero diminuir a seleção. Então aqui a gente vai, por exemplo, diminuir essa seleção e aí a gente tem o objeto agora aqui, ó, esse tipo de, essa espécie de durex selecionado, né? Não selecionado, na verdade, e a gente selecionou o fundo azul, beleza? E a última ferramenta, a ferramenta de Magic Wand Tool, que, de novo, ela vai escolher um ponto, ó, a gente pode escolher aqui um ponto, né? Então, um ponto de exemplo, se eu clicar no azul, ele vai selecionar tudo que é azul e que está dentro de uma tolerância de 32 cores. Aí aqui a gente pode diminuir, por exemplo, para 1, se a gente quiser, e aí a gente vai ter só o que realmente está azul. Então, você pode ver ó, que para selecionar essa parte aqui, ele foi muito bom. Se aqui tivesse, sei lá, 50, provavelmente o Durex não seria selecionado. Olha lá, como eu falei, as partes que estão mais branquinha, ele não seleciona. A parte do Durex que está ali meio do caminho, ele acaba selecionando. Essa também acaba sendo uma ferramenta de seleção muito boa para quando você tem objetos mais simples ou num fundo muito bem definido, como é o caso aqui. Beleza? Acho que de seleção é isso. Falamos um pouco sobre camadas e a gente pode seguir assim para a próxima lição. Bom, pessoal, vamos falar agora novamente um pouquinho sobre camadas, tá? E vamos tentar entrar um pouco mais nesse universo delas para vocês entenderem como que a gente consegue ir criando elementos de forma simples, fácil, rápido, tá? Mas aqui ainda bem simples, só para a gente entender literalmente como funciona. Não estamos aqui tentando fazer nada muito elaborado nesse primeiro momento. Mas eu quero mostrar para vocês duas coisas, né? A primeira, esse recurso do olho aqui do lado, né? A gente pode ter um objeto dentro da nossa imagem, por exemplo, o beija-flor, e a gente pode não visualizar esse objeto, tá? Qual que seria a função disso? Seria exatamente essa. Imagina que a gente está trabalhando aqui por algum motivo nessa rosa e tal, fazendo algum retoque, alguma coisa por aqui, e a gente tem esse elemento por cima e a gente não quer movimentar esse objeto, porque ele já está posicionado no lugar certo, e a gente quer remover ele para poder fazer aqui algum tipo de ajuste, por exemplo. Essa poderia ser uma boa opção para a gente cancelar essa camada, ou seja, ela continua no seu arquivo, tá? Mas ela não está visível. Então, esse é um ponto importante. Como eu já falei, para arrastar, né, de uma camada para outra, a ordem basta clicar e arrastar entre as camadas. Isso é uma coisa que é bem importante.
E aqui a gente tem uma camada travada, né, que é o nosso plano de fundo, que eu quero trabalhar agora nele, porque, né, não faz muito sentido a gente ter uma rosa ou um beija-flor num fundo branco, óbvio. Em algum caso pode ser que isso faça sentido, mas seria interessante a gente brincar um pouco aqui. Então, primeiro assim, a gente não precisaria mudar essa camada para não ter esse cadeadinho, tá? Ela está aqui travada, a gente poderia manter ela assim. A gente poderia só adicionar uma camada em cima e usar essa camada nova como plano de fundo. Caso a gente fosse fazer isso, por exemplo, bastaria a gente vir aqui, ó, clicar no mais. Toda vez que a gente clica no mais, a gente tem uma nova camada. Você pode ver que essa nova camada não tem, ó, eu vou deixar só ela visível e ela não tem nada, tá? Esses quadradinhos aqui indicam que é invisível, tá? Não que vai sair esse quadradinho aqui na sua arte, enfim, no que você estiver fazendo. Você pode ver que aqui pelas camadas, ó, esses quadradinhos estão aqui também atrás da rosa e atrás do beija-flor, indicando que a gente não tem nada. Então, essa daqui seria uma opção, né, da gente trabalhar. Então, vou dar só um exemplo aqui besta. Vou pegar o meu balde de tinta, vou vir aqui, cliquei aqui, ó, só para vocês verem, neste quadradinho de cima, tá? Então, a gente escolhe aqui uma cor, sei lá, um verdinho floresta, clica na camada e a gente pintou agora uma camada toda de verde. A camada estava transparente e agora ela está toda verde. Eu vou ligar novamente a camada do fundo e você vai ver que a gente não consegue ver mais, porque tem uma camada completamente pintada que está na frente desta camada aqui de trás, beleza? Então, por isso que a gente não consegue visualizar. Para visualizar a branca, a gente tem que clicar, beleza? Então, esse daqui é um recurso interessante. E se por acaso, vamos dar aqui um exemplo, ó, deixa eu apagar essa camada. Se por acaso a gente quisesse pintar diretamente aqui no fundo colorido, ao clicar a gente consegue também pintar. A única coisa que a gente não consegue modificar ou andar, por exemplo, com essa camada do fundo, ó. Eu não consigo movimentar ela, tá vendo? Ele me fala, ó, não pode completar a sua ação porque essa camada está travada. Caso você queira destravar essa camada, basta dar um clique só, desculpa, no cadeadinho e pronto. A gente desbloqueou a camada, agora sim a camada pode se movimentar. Beleza? Então temos aqui essa opção que também acho que funciona legal. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, né? Como já falei, aqui embaixo a gente tem algumas opções de camada, tá? Então a gente tem uma opção de adicionar uma nova camada, como a gente fez. A gente tem a opção de apagar a camada, a gente tem a opção de criar uma pasta. Então, se você clicar aqui na pasta, ó, ele criou um grupo e aí a gente pode movimentar as coisas. Não tem nada dentro dessa pasta nesse momento, até que eu clique na camada e arraste ela para dentro do grupo. Agora você pode ver, ó, que o beija-flor está dentro da pasta, tanto que ele está alinhado de forma diferente. Ele está dentro da pasta e se eu clicar aqui nessa setinha, a gente não vai ver mais a camada do beija-flor porque ela está dentro da pasta. Isso agora, no começo, é uma coisa pouco útil, você provavelmente não vai utilizar, mas fique sabendo que existe essa opção quando você estiver organizando camadas de forma mais elaborada, isso vai ser útil. Para tirar o beija-flor aqui de dentro deste grupo, basta que a gente arraste ele aqui para fora, né? Ó, e aí pronto, a gente não tem mais nada dentro do grupo. Vamos apagar só para a gente ter nosso arquivo organizado. E aqui a gente tem outras opções, né? Uma opção de efeitos, uma opção de criar uma nova camada com algum efeito. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E aqui uma opção de máscara, que também, neste caso aqui especificamente, a gente ainda não vai falar. Mas uma coisa que é legal é que a gente pode também duplicar, por exemplo, as nossas camadas. Então, ao clicar aqui com o botão direito, você pode ver que a gente pode criar uma nova camada, criar um novo grupo, duplicar a camada. Então, se a gente duplicar a camada, teremos aqui esta tela com qual documento que a gente quer adicionar essa nova camada e colocar aqui um novo nome para essa camada. Então, beija-flor 2, agora a gente tem dois beija-flores. Pensa que com essa opção a gente pode fazer uma imagem um pouco mais elaborada, colocando aí diversos beija-flores, por exemplo, na imagem, ou até elaborando mais, com mais rosas, mais elementos, né? Um jeito aqui, por exemplo, que eu quero mostrar para vocês também é, por exemplo, eu vou trazer uma nova imagem para cá.
Você pode ver que essa imagem tem uma folha aqui, né? Então, no cantinho dela, ela tem essa folha. Eu vou diminuir utilizando o zoom a minha imagem e vou tirar fora essa folha, porque eu não quero essa folha na minha arte aqui. Vou confirmar apertando o Enter. E agora você pode ver que a gente tem um fundo um pouquinho mais real, com dois beija-flores aí passeando, uma rosa que a gente pode posicionar, enfim. E aí a gente tem elementos que você pode ir brincando com a sua imagem, beleza? Então, eu acho que aqui é um bom overview para você entender como funciona as camadas, entender a ordem das camadas, né? Você pode ver que aqui a nossa camada verde não tem mais nenhuma utilidade nesse caso. Se a gente passar para cima, a gente não vê a de baixo, porque é uma camada que está completamente escondida. Beleza? Então é isso. Vamos pensar na próxima lição. Bom, pessoal, agora como vocês puderam observar, a gente fez uma pequena montagem, a gente passeou bastante sobre as ferramentas de movimentar itens, falamos um pouquinho sobre camadas e a gente falou um pouco sobre seleção, correto? Então, neste momento, eu quero propor para a gente conseguir fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada, né? E tentar criar alguma coisa com isso que a gente fez, que eu acho que pode ser um jeito interessante, um da gente treinar, né? E outro da gente poder aperfeiçoar um pouco aí as coisas e falar sobre técnicas adicionais e como a gente pode utilizar cada um aí dos elementos, beleza? A gente falou sobre abrir, né, as imagens e uma outra forma de trazer uma imagem para o Photoshop, ou seja, a gente já falou sobre simplesmente clicar no File Open, sobre arrastar para dentro, e agora a gente tem mais uma outra opção que é, ao invés de a gente arrastar uma imagem aqui dentro, a gente vai trazer ela aqui em cima, ó, do lado do nome. Então, ao trazer, ela vai abrir exatamente como uma imagem nova, tá? Nesse caso, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma parede simples, não muito elaborada. Vamos deixar aqui na parede, correto? E agora eu vou trazer alguns elementos para cá. O primeiro elemento que eu quero trazer aqui para dentro é uma moldura. Você pode ver, a moldura ela é relativamente pequena com relação à foto, então a gente vai aumentar o tamanho dela. E agora a gente tem aqui uma moldura junto da nossa imagem. Como você pode ver, nesse caso, a nossa imagem tem uma imagem de fundo, certo? Então agora a gente vai poder falar sobre como utilizar aqui as seleções simples, mas que, como vocês vão ver, vai ser muito eficaz, beleza? Então vamos lá, ó. Selecionei aqui a ferramenta de seleção retangular. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, só para ter um pouquinho mais de precisão. Confira sempre se a gente está aqui na opção de seleção, certo? Vamos vir aqui no cantinho, vamos clicar e vamos arrastar para vir aqui para baixo. Correto? Então a gente selecionou aqui a nossa moldura. Aqui poderia ter um pedacinho mais bem selecionado. Vou fazer de novo para ficar perfeito. Correto? Então, ó, pegou aqui no cantinho, trouxe para cá. Vamos se atentar para estar sempre dentro da imagem, tá? Se você selecionar o lado de fora, vai ficar uma linhazinha branca, não é o que a gente quer. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte de tirar um pedaço da seleção, ou seja, a gente selecionou toda essa área aqui da moldura, só que a gente não quer esse meio aqui. Então a gente vai vir aqui e a gente vai tirar essa parte central da seleção, correto? E a gente quer só a moldura. Olha lá, selecionamos somente a moldura. Beleza? Então, é exatamente a parte que a gente tem selecionado. Temos duas opções de fazer isso agora. A gente pode clicar aqui nessa opção de máscara e ela já vai mostrar somente a área selecionada para nós. E aqui vai abrir uma outra camada. Esse é um jeito relativamente complexo de fazer, mas eu vou deixar aqui como opção. E outra opção é a gente utilizar simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente apaga aqui a camada de baixo e novamente temos a nossa moldura. Neste primeiro momento, eu não vou entrar para falar sobre máscara, tá? Como ela funciona exatamente, porque o que a gente quer é só a moldura mesmo, beleza? Então, a gente pode posicionar, vou deixar ela aqui central mesmo, por mais que ela esteja relativamente grande, eu não acho que seja um problema neste momento.
E agora eu vou vir na nossa primeira liçãozinha aqui e vou ensinar uma outra coisa para vocês, que é unir todas as camadas, tá? Então, aqui a gente tem todas as camadas separadas, tá? No caso, essa camada de baixo, ela nem utilidade tem, então a gente pode simplesmente deletar. Vamos pegar todas essas camadas aqui, clicar com o botão direito e vir na opção de Merge Layers, ou seja, juntar as camadas. E agora a gente tem uma camada só. Quando a gente faz isso, o que que acontece? A gente tem todos os elementos, ó, numa camada só, tá? Então tudo aquilo que estava junto a gente não consegue mais movimentar nada porque tudo virou uma foto só. A gente não tem mais a seleção de camadas, beleza? Mas tudo bem, é exatamente o que a gente quer neste momento. Então agora eu vou pegar essa camada, vou levar ela lá para minha outra imagem e agora você pode ver que ela veio aqui de um tamanho gigantesco, que a gente não precisa dela. Vamos apertar o Ctrl T ou Command T para meio que ajustar ela aqui mais ou menos dentro da nossa moldurinha, beleza? Que é o que a gente quer. A gente quer a imagem aqui dentro da moldura sem a folha, né? Que a folha a gente não queria ela. Vamos aumentar ela aqui um pouquinho mais. Beleza, então a gente tem aqui a nossa foto, certo? Por cima da nossa moldura. E agora o que a gente quer é passar ela para baixo, certo? E colocar essa foto exatamente aqui dentro. A gente pode agora ajustar ela melhor, como que a gente vai querer. Então eu acho aqui que o cabo, por exemplo, da rosa poderia estar na moldura, né? Então a gente faz aqui pequenos ajustes, correto? Para deixar um pouquinho mais centralizado, um pouco mais bonitinho. O outro beija-flor vai ter que ir embora, não vai ter jeito, tá? E agora o que que a gente vai fazer? Vamos usar outro tipo de seleção para selecionar somente esse espaço dentro da moldura. O que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na camada da moldura, certo? A camada que está em cima. Então agora a gente selecionou a moldura. Vou vir aqui na ferramenta de Magic Wand Tool, que não tem nenhum pixel aqui dentro, correto? E vou dar um clique nele. Pronto, a gente selecionou exatamente dentro da moldura. Mas agora a gente está na camada da moldura, correto? Então a gente tem que voltar para a camada do beija-flor e aí a mesma coisa. Ou Ctrl C, Ctrl V, ou utilizar a máscara. E aí pronto, a gente tem a nossa foto dentro da moldura que a gente queria. Então a gente fez uma mini montagem e colocou essa mini montagem dentro de uma moldura que está parecendo que está dentro de uma outra parede, beleza? Então esse daqui é um jeito interessante, fácil aí da gente fazer uma pequena montagem, fazer um pequeno trabalho com Photoshop, nada muito elaborado, e pensar que a gente pode elaborar ainda mais, como por exemplo, de repente trazer uma mesa aqui para dentro, né? Vir aqui e brincar com um elemento de mesa, alguma coisa assim, um aparador, enfim, algum elemento que poderia estar aqui e que, obviamente, com poucas seleções a gente conseguiria aqui ir melhorando essa imagem e criando cada vez mais elementos, né? Por exemplo, aqui eu vou fazer bem rapidamente, né? Até utilizando de uma outra técnica que vai ser legal mostrar para vocês também. Então, por exemplo, a gente quer selecionar o banco, correto? Só que o banco, apesar dele ser reto e a gente conseguir de repente utilizar o retângulo, a gente pode utilizar o laço, que seria mais prático, já que ele tem alguns elementos diferentes, ou a gente pode utilizar, por exemplo, a varinha mágica, né? Em que a gente seleciona essa área branca, apertando o Shift para a gente continuar a seleção, a gente vai selecionar tudo que a gente quer, ou seja, selecionou todo o fundo. Ainda está faltando essa planta que tem uma seleção mais complexa, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, novamente, apertar o Shift para virar o maisinho e adicionar coisas à nossa seleção, certo? Então, vou selecionar toda essa parte aqui. Agora, o que está selecionado? A gente selecionou o fundo, essa parte de trás e o banco não está selecionado, ou seja, a gente precisa inverter essa seleção. Para fazer isso, a gente vem aqui na opção Select e na opção Inverter, Inverse, que você poderia utilizar também o atalho. Clicou, temos somente o banco,
novamente, Ctrl C, Ctrl V, ou clicar aqui na máscara e pronto. A gente tem agora um aparador, um quadro, a artezinha que a gente fez e o fundo. Óbvio, aqui a gente está fazendo uma coisa bem simples, tá? A gente não está se preocupando muito com luz, muito com sombra, com nada desses elementos, mas a gente já consegue brincar bastante com uma simples seleção utilizando somente duas ferramentas. A gente está utilizando a ferramenta de mover, utilizando as seleções e utilizando aqui as camadas de forma a posicioná-las da maneira que a gente quer. Bom, pessoal, como vocês puderam observar, a gente conseguiu fazer aqui uma montagem bem simples, bem rápida, utilizando poucos elementos do Photoshop, tá? A gente tem muitas áreas para falar sobre ele, mas nessa primeira aula eu achei legal a gente bater em coisas que são simples para você ir se habituando à plataforma, né, ao software aqui no caso, e conseguir já ir brincando na sua casa. Então você já entendeu a área de trabalho, você já conhece as ferramentas, você já tem acesso a coisas que podem te fazer gerar imagens interessantes, ou seja, você já consegue tirar o fundo de uma imagem, você já consegue pegar uma imagem de um lugar e jogar para o outro, e assim começar a criar pequenos elementos visuais sem que a gente entre em detalhes muito elaborados, coisa que a gente vai fazer nas próximas lições, beleza? Bom, com isso a gente encerra aqui a primeira aula. Vou novamente pedir para você se inscrever, deixar teu like e, obviamente, acessar aí a área de membros do canal, pois as próximas lições já estão lá disponíveis. Então você consegue simplesmente já continuar esse curso sem problema nenhum lá na área de membros ou comprando o curso inteiro aqui na descrição, no link que está aparecendo na tela e na descrição. Acho que o link está na descrição, que é melhor, beleza? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o curso, aproveitem. Eu estou fazendo ele num preço mais barato possível para que todo mundo possa ter acesso. De novo, a ideia sempre foi universalizar aqui o conhecimento. Sempre me coloco à disposição para dúvidas. Caso você queira aula particular, queira fazer um curso ao vivo comigo, me chama lá no Instagram, que também tem várias coisas para vocês. E por hoje é só, beleza? Então, aguardo vocês nas próximas aulas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.